Muito bem, muito bom. Chegamos a mais um vídeo no canal e eu te agradeço pela sua conexão e vamos caminhando. Semana dos Stories eu escolhi o tema sobre percepções. O que é percepção? Percepção ou percepções é a capacidade de aprender por meio dos sentidos ou por meio da mente. Então, quando eu digo percepção, quando eu vou ter percepção de algo, já estão envolvidos alguns sentidos e também está envolvido o sistema cognitivo do ser humano. Vamos lá? Vamos recapitular alguma coisa que nós já passamos, cujas quais não podemos controlar, que é o fator tempo. Quando Zeus virou a ampulheta do ser humano, quando você nasceu, a areia está caindo e nós não conseguimos deter esse fenômeno que se chama tempo. Temos aqui Cronos, o titã do tempo, onde nós estamos envolvidos. Uma vez que nós saímos, deixamos o plano espiritual e entramos no mundo físico, nós passamos por 3 grandes estágios da nossa experiência de vida. Primeiro estágio é a maturação física, onde você vai passar por 3 períodos específicos, onde vai se desenvolver a sua maturação física. Vencido esse estágio, passa para o próximo estágio por 3 grandes períodos, onde vão se desenvolver a maturação mental. Então lá você, ok, venceu esse estágio, passa para o outro estágio, que é a maturação espiritual. Dentro desse estágio, são 3 grandes períodos, onde vai Quando você chega aqui no final, que zera, você sai e volta para o seu plano espiritual. E você se une com a sua essência. A sua imagem se une com a sua essência e você se completa. Esse é um grande mistério, é algo profundo e maravilhoso que nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada. Bom, vamos lá. Existem 3 absolutos pragmáticos, dos quais, o que é o absoluto pragmático? São 3 coisas cujo não tem exceção, não tem como fugir dessa regra. Então, o primeiro absoluto é o estereopsique, ou seja, todo adulto, ser humano que chegou na fase adulta, teve pai, teve mãe, teve avô, avó, líderes, tutores, enfim, pessoas que foram responsáveis pela vida dele. Segundo, é o neopsique. Todo adulto com pleno funcionamento do seu tecido cortical é apto para tomar decisões, analisar, avaliar e fazer uma compreensão. E o terceiro é o arqueopsique. Todo ser humano que chega à fase adulta foi criança um dia e traz dentro de si resquícios desse período da infância. Percebe isso agora então? Vamos ter a percepção disso? Você entra nesse plano, vai passando, vai amadurecendo a maturação física, você está ligado diretamente a esses absolutos pragmáticos, passa para a maturação mental, e assim o é, e vai crescendo, não tem como escapar disso, vem para a maturação espiritual e depois volta de onde você veio, volta para a luz, ok? Nesse período da nossa existência, nós somos desafiados a um crescimento, porque o ser humano, ele faz parte do plano mental. O ser humano é a manifestação do plano mental, entre o plano físico e o plano espiritual. Então o ser humano, ele é único e insubstituível, porque ele é a manifestação do plano mental entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aqui no meio, plano mental, plano físico, plano espiritual. Aqui está o plano mental, que é o ser humano. Ok, nós vamos vivendo, nós vamos crescendo, né? Nós vamos avançando e à medida que nós vamos percorrendo a nossa linha do tempo, nós vamos formando matrizes.
matrizes culturais, matrizes religiosas, matriz econômica, matriz emocional, matriz de fome, matrizes sociais, enfim, essas matrizes vão sendo formadas dentro do indivíduo. Além das matrizes, os paradigmas, que eu estou falando essa semana, o que são paradigmas ou o que é um paradigma? Paradigma é um pressuposto, é um modelo, é uma forma de interpretação. Então, nós trazemos dentro de nós certos modelos, certos paradigmas que nos ajuda a viver nossa experiência aqui no plano físico. Porém, muitos desses paradigmas, eles nos servem, nos são aio ou tutores até determinado momento. Chega um momento da vida que nós devemos olhar para o paradigma, despedir dele e falar assim, ó, gratidão, porque você me ensinou, você me protegeu, porém agora eu estou no próximo nível, ok? Além dos paradigmas, nós temos os mapas, que eu falei também nos stories essa semana. Os mapas são as referências internas que nós temos em relação à percepção do mundo. Dentro de mapas, nós temos três grandes ideias. Primeiro, a percepção, é como eu percebo. Depois, dentro do mapa, é que eu compreendo. Então, primeiro, a partir do meu mapa interno, somado com os meus paradigmas e as minhas matrizes, eu percebo o quê? Percebo o mundo, percebo as pessoas, percebo os relacionamentos, percebo o ambiente, percebo tudo aquilo que envolve a minha existência, ok? Depois eu compreendo. Eu tenho uma compreensão. Compreendi. Depois que eu compreendo, eu dou a minha interpretação. Então eu vou interpretar isso. Eu vou dar o meu veredito. E perceba que essa tríade está dentro de... que comanda essa tríade são matrizes e paradigmas, ok? Matrizes e paradigmas. Agora eu quero te chamar a atenção, dentro dessa ideia de percepção, para os nossos 5 sentidos que nós temos. Visão, audição, olfato, tato, paladar, que são os sentidos através dos quais nós acessamos informações externas e introjetamos, trazemos para o nosso interior. Curioso isso aqui. A audição, que é a minha função, para eu exercitar a audição, eu preciso estar com o meu aparelho auditivo normal, funcionando perfeitamente, e ter o som, o ruído. Então eu tenho que a percepção. Então eu vou perceber algo. Depois, o paladar, eu preciso ter as glândulas palativas em perfeito funcionamento e tenho que ter o sabor a ser experimentado. Depois, o tato, eu preciso ter as glândulas táteis, a pele, tudo em funcionamento, e o objeto a ser tocado. Então eu vou ter a interpretação disso, a percepção. O olfato, eu preciso ter o meu sistema olfativo funcionando e o aroma, ok? Só que tem uma função dessa que é a visão. A visão é diferente das demais funções. Por quê? Dentro da visão eu preciso ter o meu aparelho ocular, né? Minha visão, meus olhos funcionando, preciso ter uma parte do meu cérebro perfeitamente funcionando, eu preciso do objeto, imagem, só que eu preciso de um fator a mais para a visão funcionar. Eu preciso da luz. É possível uma pessoa estar diante do cenário mais belo do mundo, mais fabuloso, encantador e fantástico, e ela não ver o cenário porque está
de noite, está escuro. Então, para a visão funcionar, eu preciso de luz. Luz. Há uma expressão na Bíblia, no grego, que diz assim, nele está a vida e a vida é a luz. Essa palavra luz é de phos no grego, de onde vem o originário de fósforo, ou fós. O original, luz é fósforo. Então, quando você pega o fósforo e risca, se tiver de noite, dá aquele clarão. Então, nós precisamos dessa luz. Nós precisamos de Foz na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Luz para entendermos o período da nossa maturação física, o que é, em que consiste, como funciona, algumas fórmulas, porém não dá para definir o ser humano tomando um único ser humano e baseando por todos os demais, porque nós somos diferentes, viemos em famílias diferentes, com matrizes diferentes, com paradigmas diferentes, enfim. Mas nós precisamos da luz. Nós precisamos aprender a ver a vida, a ver o estágio no qual eu estou envolvido, que eu estou vivendo, a ver, entender, perceber e saber interpretar o que eu estou fazendo aqui. A vida não é só uma mera questão de existência. A vida não é uma mera questão de sofrimento. Eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui para padecer. Se esse for o seu paradigma, se esse for o seu mapa, é assim que a vida vai se apresentar a você. Por quê? Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo, nós vemos o mundo através das nossas matrizes e mapas internos. Aí nós percebemos, compreendemos e damos a interpretação. E muitas vezes o nosso mapa não é compatível com o terreno ao qual nós estamos percorrendo. Nós estamos com os mapas equivocados. Então é necessário eu ter a visão, eu ter o objeto, mas eu preciso da luz. E há uma expressão para a palavra luz que significa conhecimento. Nos livros de religião, nos livros antigos, nos livros dos sábios, eles valorizavam o conhecimento, diziam assim, olha, adquire o conhecimento porque ele vai ser agradável, e a sabedoria vai ser prazerosa à sua alma. Mas o conhecimento, ele não pode ser apenas no horizontal. Tem pessoas que têm um conhecimento no horizontal, é fantástico. Você se encanta ao ouvir ela falar, a expor suas ideias. É necessário o conhecimento, precisamos conhecer ao longo da nossa existência. Porém, se faz necessário ter luz, e luz é sabedoria, é o conhecimento na vertical, é a aplicação, é aquilo que eu aplico no estágio ou momento que eu estou vivendo. Então eu preciso do conhecimento na horizontal e eu preciso da sabedoria na vertical, ok? Então, visão é a única função diferente das demais. Precisamos entender isso e necessitamos ter percepções da vida. Muito obrigado por ver que você chegou até aqui esse vídeo. Uma ótima semana para você, uma boa conexão. Compartilhe esse conteúdo, dá o seu like, deixa seus joinhas, se inscreva aqui no canal do YouTube se você não é inscrito, para que nós possamos, de alguma forma, de alguma maneira, levar conhecimento e sabedoria a muitas pessoas na face da Terra. Lembrando que nós temos uma missão, nós temos um dever de ser humano. Nós entramos aqui fragilizados, nós entramos aqui pequenos, nós entramos dependentes, mas o desafio nosso é quando nós sairmos, e vamos sair, saiamos mais humanos, saiamos vendo
Eu vi a vida, eu tive a visão, eu tive um objeto diante de mim, mas eu tive a luz da compreensão da sabedoria, ok? Beijo grande, amanhã os nossos stories, se Deus quiser, vivermos. E você já sabe, juízo não faz arte. Se cuida, tchau.